2023 foi um ano de boas surpresas para a economia brasileira. O crescimento econômico, ainda que inferior ao potencial do país, deve fechar o ano melhor do que se imaginava. A inflação manteve o ritmo de desaceleração, ainda que os preços permaneceram altos. O mercado de trabalho também melhorou. E o mais esperado e cobrado pelo presidente Lula e pela base aliada do governo, os juros começaram a cair. As maiores dores de cabeça desta vez vieram do exterior. Os bons ventos sopraram do campo já nos primeiros 3 meses do ano. Embalada por uma safra recorde e pelo aumento do abate de gado, a agropecuária pegou analistas de surpresa. Disparou no primeiro trimestre, cravando o melhor resultado desde o fim de 1996. E como uma mão lava a outra, o escoamento da safra deu um empurrão no transporte ou nos segmentos do setor de serviços. Resultado, o PIB, Produto Interno Bruto, cresceu acima do esperado, quase 2% no primeiro trimestre. O desempenho da economia nos 3 meses seguintes foi menor, porém os especialistas também apostavam em um número mais raquítico. A desaceleração se manteve de julho a setembro, contrariando a estimativa de ligeiro recuo nas contas do mercado. Mas a expansão em torno dos 3% já estava garantida, como projeta o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Que havia uma perspectiva no início do ano e que ao longo do ano essa expectativa foi sendo ajustada para cima. E mais uma vez vemos isso acontecer. Então é um sinal de que há também, eventualmente, alguns fatores que têm proporcionado uma melhora de desempenho ao longo dos últimos anos. Eventualmente, toda uma agenda de ajustes e reformas que foram tocadas ao longo de um período de alguns anos para cá pode estar por trás ou ser uma das razões dessa melhora estrutural. Do lado do consumo, o governo conseguiu turbinar o Bolsa Família para R$ 600, com adicionais para famílias com crianças, gestantes e lactantes. Lançou um programa de renovação da frota com descontos para carros, caminhões e ônibus novos. Outra promessa de campanha do presidente Lula que saiu do papel, o Desenrola Brasil. Um programa com o objetivo de dar um alívio a 32 milhões de brasileiros enrolados com dívidas e inadimplência. Uma quantidade enorme de pessoas foram negativadas em função de pandemia, de falta de apoio governamental, uma série de problemas que atrapalhou a vida de muitas famílias brasileiras. No campo das reformas estruturais, o governo conseguiu emplacar o novo arcabouço fiscal, um conjunto de regras para tentar colocar alguma ordem no buraco das contas públicas. Até a reforma tributária, um pleito de décadas no Brasil, tão falada e propalada, caminhou no Congresso. Tudo isso contribuiu para o Banco Central dar ponto final no maior aperto monetário desde o início do regime de metas de inflação, com cortes sucessivos de 0,5 ponto na taxa básica de juros a partir de agosto. Isso que abriu caminho para a aproximação entre o presidente do banco, Roberto Campos Neto, e Lula, que havia aberto a metralhadora verbal contra o comandante da autoridade monetária por conta dos juros altos. A gente tem tentado trabalhar para melhorar a situação do governo. O Banco Central é parceiro. Pela primeira vez na história, o número de brasileiros empregados ultrapassou o recorde de 100 milhões. A inflação também trouxe boas notícias, embora ainda ameaçando superar o teto da meta, que é de 4,75% pelo 3º ano seguido. Mais uma boa surpresa. Alimentos e bebidas, o grupo que mais pesa no orçamento familiar, tiveram deflação por 4 meses seguidos, apesar de que muitos preços ainda se mantiveram altos. Muito provavelmente a gente vai ter uma deflação de alimentos na casa de 2% até o final de 2023. Tem transportes também, a gente está vendo a queda de preço de combustível que está ajudando na inflação de outubro e novembro. Então, com esses elementos adicionais, a gente está conseguindo trazer a inflação esse ano para 4,6%. De fora, os ventos não foram bons. A inflação mundial obrigou os bancos centrais do planeta a elevar juros para conter a escalada inflacionária, bombada pelos efeitos da pandemia da Covid e pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. A crise imobiliária sem precedentes abalou as estruturas da China, e o gigante asiático fez balançar a economia do planeta. Já abalada pelo colapso dos bancos regionais americanos e do Credit Suisse.
O ataque do Hamas a Israel e a resposta militar israelense à faixa de Gaza mostraram que a onda de choques planetários pode não ter acabado.